um desequilíbrio no que diz respeito à sexualidade. As coisas estão muito distorcidas, os valores foram embora, a moral está indo embora, se já não foi há muito tempo. E hoje, com esse desequilíbrio todo, tem gente fazendo sexo com bicho, tem gente fazendo sexo com cadáver, tem gente fazendo sexo com computador, tem gente fazendo sexo com gente do mesmo sexo, tem gente fazendo sexo em grupo, e ainda tem um grupo pequeno fazendo sexo do jeitinho que deve. Ou seja, nós estamos vivendo um caos. E ninguém fala disso. É ou não é verdade? Pouco se fala sobre um assunto que tem deturpado, talvez não a nossa vida, mas a vida da nossa juventude, a vida dessa garotada. E nós precisamos tomar uma providência. Mas cá convenhamos, a maioria de nós também, às vezes, não tem um relacionamento sexual muito satisfatório. Então, o texto está tratando de quê? O que o texto diz? O controle da sua coxa. Quando eu era garoto, meu pai era da Assembleia de Deus. E o pessoal falava que era a coxa da igreja. O umbigo da igreja. O seio da igreja. O pescoço da igreja. Eu só sou cristão há 22 anos. Talvez você seja mais antigo que eu. Tu conhece? Sabe onde fica as coxas da igreja? Ou não sei. Talvez você já, com o tempo que tem, com a intimidade que tem, me diga onde é a coxa da igreja, o bico da igreja. O texto não está falando da igreja. O texto está falando de uma mulher, gente. Olha que coisa sensacional. O cara diz que a mulher dele é semelhante a uma palmeira. E ele diz que vai subir na palmeira. É a Bíblia que falou, não sou eu. Você pode falar, que homem pervertido. Olhando, não sou eu, é a palavra de Deus. Aí ele chama o carro, o seio da mulher dele de carro de Uber. O que a gente faz com o Uber? Jogar fora massa para fazer vinho. Gente, eu só acho que nós estamos precisando amadurecer um pouco para encarar as coisas de uma forma mais correta e santa. É esse que é o problema. Hoje, quando nós falamos de sensualidade, de sexualidade, parece que não cabe na santidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que uma mulher pode ser cheia do Espírito Santo, falar língua estranha, ser piedosa, sensacional e um vulcão na cama? Pode ou não? Claro que pode. Um homem pode ser cheio do Espírito Santo, varão valoroso, servo de Deus, profeta na terra dos homens, e ser um garanhão na cama com a mulher dele? Pode ou não pode? Pode. O pessoal não responde aí, porque muitos têm dúvida. O pastor não foi criado assim, não. Eu nem sabia que o senhor ia falar sobre isso, já estou até sem graça. É que se eu sair agora vai ficar feio. Ainda é, e eu tenho que ser maduro para entender que ainda há muita dificuldade no que tange a respeito desse assunto. Então, às vezes, quando eu estou ministrando em campo aberto, né, para a garotada toda, para a turma toda, eu pego um pouco mais leve, mas hoje eu não vou aliviar. Eu vou embora amanhã, não sou pastor de vocês. Ele me trouxe aqui e quis apenas especializar o serviço. Não é verdade? Então, eu vou falar. É isso aí, certo? Preste atenção. No que diz respeito a sexo, eu tenho que entender que sexo não tem nada a ver com pecado. Pecado é outra história. Pecado é sexo fora do casamento, é sexo grupal, é sexo fora dos contextos bíblicos. Mas Deus criou algo sensacional por fazer com a mulher dele. Hoje a pornografia entrou porque os homens mal alimentados
vai para o tela do computador e fica lá olhando. Você tem uma mulher, pode não ser o que você queria, mas é sua. Você tem um homem, pode não ser o homem que a senhora desejou, mas é o que a senhora casou. Então, essa é uma grande verdade. O que nós precisamos ter? É maturidade para entender essas coisas. Não tem nada de pornografia, não tem nada. Eu quero falar de uma sexualidade sadia, salutar e santa, que faça você ter prazer, sair do adultério, evitar esse negócio de divórcio, essas porcarias, tudo que não provém de Deus. Você tem que ter um ambiente santo, onde você está fazendo sexo, os anjos do Senhor estão dando cobertura, e o diabo está lá longe, ao derredor. Não tem nada errado nisso. Esse dia eu fui uma palestra, o cara falou que antes de fazer sexo a gente tem que joelhar, pegar na mão da dona, e falei, Senhor, perdoa pelo que eu vou fazer agora. Então esse cara entrou. Mas de onde esse cara tirou isso? Os caras doidos. E ainda pensam agora, aí cabe fazer. Mal. Bem. Como é que um jejum amanhã? Mas eu livrar a gente. O que é isso? Foi Deus que criou. Ou será que Deus criou o homem na hora de fazer o quê? Entendeu? Ô, Satanás. Chega aí, põe a mão pra você. Faz um negocinho assim de barro, assim. Duas colheres bem de gude. É isso aí. Não vai tomar isso não. Na hora de fazer a magia, Deus me deu. Agora você tem que já. Faz isso, corta assim. E vai dar. Quem fez foi? Deus. Se Deus fez, é? Bom. É o quê? Bom. Muito bom. Disse alguém mais animado. Mas é isso mesmo, é muito bom. Sim. E glória a Deus por isso. Amém. Então o que eu tenho que entender? Que isso não interfere na minha espiritualidade. Aliás, até interfere. Porque Pedro diz no capítulo 3, versículo 7, assim, coabitai com as vossas mulheres, com entendimento, para que não sejais impedidos das vossas orações. Ele está fazendo uma associação, a vida sexual, a vida espiritual. Olhe bem, mas não porque o sexo seja algo pecaminoso, seja algo, não. É bom que você tenha maturidade, só pode ser feito depois do casamento, só com seu cônjuge. Pornografia é pecado, porque a única nudez que você tem direito a ter acesso é a do seu cônjuge. Entende? Da sua mulher você pode ver, do seu marido você pode ver, de outra pessoa que não seja, aí sim é pecado. Por isso que pornografia é errado. Certo? Ah, pastor, eu queria alugar um filme, né, para motivar. Não precisa nada disso não. Isso aí já é coisa do marido. Pelo amor de Deus. Certo? Só que o que acontece? Hoje nós temos muitos desencontros sexuais. Sabe? A maioria de nós, às vezes, não tem uma motivação. Principalmente hoje com a vida da mulher moderna. A mulher moderna sofre demais. É tanta coisa que tem que ser. Antigamente uma mulher precisava fazer duas coisas. Comida e criar os filhos. Um homem tem que criar a mulher cozinha. E mais o que? Filhos. Isso é uma mulher fantástica. Hoje não. Hoje a mulher tem que ser magra, tem que ser fashion, tem que ser clean, tem que ser mãe, tem que ser empreendedora, tem que ser tanta coisa que a gente não já escovado. Tanta coisa. E muitas ainda continuam tendo que ser mãe. Cuidar do nariz e cozinhar. Aí é quase um martírio. Então, a mulher hoje vive de fato uma cultura muito opressora. Eu acho que isso desanimou um pouco a dona. Não desanimou? E para completar, o serviço que o seu marido ainda faz é ruim.
Aí que a senhora não quer fazer nada mesmo. Já está cansado. Se fosse para andar numa montanha russa, agora para andar num pônei e tem que tomar banho depois. É melhor dormir. Melhor dormir. Olha, outro tempo. Glória a Deus. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter um entendimento melhor dessa situação. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês de uma forma madura, certo? De uma forma bem clara, bem esclarecedora, certo? Primeiro nós precisamos entender que sexo para um homem é um desestressante. Entendeu? Seu marido é assim, irmão. Ele andou na rua, pegou engarrafamento, as coisas deu errado, as coisas não estão bem. Durante o dia ele está pensando assim, a hora que eu chegar em casa, hoje eu vou pegar ela. Vou infartar, mas eu em casa, eu vou tomar um banho, comer alguma coisinha, assistir uma televisãozinha só para fazer digestão. Ô, meu irmão, vou sacudir a roseira. Vou tomar filho de Deus. Isso é o que o homem normalmente tem. Ele estressou, ele quer estressar. Só que do outro lado dessa corda tem uma mulher. Estressada de nenhuma dor. E a última coisa que uma mulher estressada pensa é sexo. Tem um homem que quer fazer, fala, vamos! Ela diz, eu vou deitar lá e vou ficar parado. Ele está tão doido que ele quis cega assim mesmo. Parece duas múmias. Um em cima, outro embaixo, é só para lançar a corda. Isso é insensibilidade. Pelo amor de Deus. Não ri muito não, senão a gente sabe o que está acontecendo lá. Esse dia depois de uma palestra, o cara falou, pastor, como frequentando minha casa? Esse troço acontece lá em casa. Eu falei, que lá em casa também. Tudo vira bobagem. Então, a mulher não. O sonho da mulher é o seguinte, o dia estressado, ela chegou, levou as crianças de manhã para a creche, falou, outra foi para ainda foi para não sei onde, e vai ver. Aí ela está pensando, na hora que eu achar esse homem, eu tive um dia de compra, eu tive um dia cheio, eu estou precisando falar, botar para fora, isso está dentro da minha vida. Ou seja, olha que dificuldade. Ela está querendo falar para desestressar. E ele está querendo fazer sexo para desestressar. Quando você encontra o seu marido, é mais ou menos como se ele abrisse a porta, olhasse para a senhora e visse uma vagina gigante. A probabilidade de jogar tudo fora. E quando você abre a porta, que ela te vê, ela vê uma orelha gigante. A possibilidade de falar tudo. Aí você imagina a orelha caminhando na direção da vagina. A hora que as duas se encontrar, dá uma confusão, nada sai daí. É esse o problema. E não tem nada de errado, o que acontece na maioria das vezes em todos os lares. Qual é a diferença entre um casamento bem sucedido para um casamento fracassado? Não é não ter problemas, não. É aprender com a maturidade a equacionar os problemas. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Então você tem a opção de amadurecer. Você vai ficar velho, eu vejo gente velha, de idade, que vem me procurar com problemas totalmente infantis. Pessoas que têm o dobro da minha idade. E ainda tem problemas conjugais, que quando vão me narrar, eu olho e digo, sabe o que é isso? Meninice. Isso é infantilidade. Vocês estão se desentendendo com coisa boba. Porque não conseguiram amadurecer. Então, o que acontece? Eu tenho que entender uma coisa. Minha mulher reage de um jeito. É o jeito dela. Entendeu? Eu chego em casa, eu quero fazer sexo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você quer fazer sexo com sua mulher hoje? Não dá mais tempo. Estou falando sério, não dá. Entendeu? Porque a mulher precisa de um tempo para motivação. Então você tem que saber como motivar. Vou te dar um exemplo. A mulher é um bicho inteligentíssimo. Olha só. Ela pega as coisas do ar. Vamos supor, você quer motivar que sua mulher quer fazer sexo com ela hoje. Hoje é sexta. Isso, você quer fazer com ela em domingo. Isso dá. Então o que você vai fazer? Ela vai chegar em casa, ela vai tirar o lençol.
você vai para o outro lado da cama e pega na outra ponta do lençol, na hora dela arrumar a cama para você dormir. Quando você pegar, ela vai olhar para tu. Aí ela vai fazer uma perguntinha básica. Qual é a pergunta? Pode fazer. Você quer? Ele vai falar isso. É qualquer mulher vai falar isso. Porque mulher é tudo igual. Só muda CPF. Não, ela vai falar, o que você quer? Você responde com a seguinte frase: nada. Pastor, você vai falar nada? Nada só é nada para tu que é homem. Mulher sabe que nada não é nada. Nada é alguma coisa que não está sendo falada, mas está explícito. Então, ela vai fazer isso. Aí passa um pouquinho, ela vai lavar um copo, vai fazer uma coisa, você vai e pega o copo. E fala assim, deixa eu jogar e guardar. Ela vai falar, fala logo. O que você está querendo? E você permanece firme. Nada. Se você somar uns 3 ou 4 nada, a cabeça da mulher já pensa assim, nossa, que homem bom. Faz as coisas que a gente se quer. Ele não quer, mas eu vou abençoar ele. Vai criando um desejo. Porque mulher gosta de gentileza, de atenção, de cuidado, de carinho. Mas não, um homem bruto, acha que trabalha, paga as contas, sustenta a casa, cuida de tudo. Tem que ter uma odalisca. Isso já era, meu filho. Você não é sultão, não. Então, o que acontece? Os caras aparecem para a mulher de repente, com aquela frase pronta. Sensacional. Hoje tem. Você já falou isso, Titia? Você já falou isso, né? Hoje tem. Ela fala, tem, porque tem tanta coisa hoje. Hoje ainda tem jornal da Globo. Hoje ainda tem tanta coisa. Tem uma noite de sono. E não é assim, cara. Mulher, você tem que ir falando. É que o homem não tem muito. O homem, quando o assunto é sexo, eu não sei se é porque ele fica muito tempo sem fazer, então ele fica assim. A mulher tira a roupa e não sabe. Se você fica nervoso, toma um cadernal. Te azepando. Você vai chegar lá lendo. E aí? Porque o cara fica, né? É assim. Isso acontece com muitas pessoas. Então você tem que saber que mulher você tem que falar. Você vai falando. E ela vai absorvendo. Entendeu? Elogia. Você elogia sua mulher? Nossa, como você está legal, hein? Se eu pegar você vai ver só. Eu não respondo por mim. Vou fazer um estrago. Não. Aquilo vai somatizando na mente dela. Ela vai pensando. Porque homem é como forno no micro-ondas. Você ligou, está quente. Mulher é como fogão a lenha. Você tem que tacar fogo de manhã, abanar de tarde, soprar de noite. Ela demora a pegar fogo, mas depois que pega, passa o churrasco a noite toda. Eu não sei se você tem espelho para tal passar. E nós que eu não estou falando de nada espiritual. É isso que eu quero que você entenda. É por isso que eu tenho batido nessa tecla. A grande falha do comportamento, na verdade, é nossa. O diabo tem agido muito pouco nessa área, a não ser se aproveitando, né, de um relacionamento não satisfatório, incorreto e deturpando essa situação. É só isso que ele tem feito. Por isso é que eu falo, corpo, nós precisamos dar atenção a essa questão de espiritualidade quando o assunto é sexo. O que nós precisamos é de conhecimento, entendendo que a Bíblia nos alerta de como nos comportar diante dessa situação, de uma coisa madura entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Uma coisa séria, uma intimidade que normalmente nós não temos. Quando eu vou às vezes aconselhar casais, eu tenho uma linha muito aberta. Então as pessoas se sentem muito à vontade para falar, mas acabam falando na minha presença
coisas que não deveriam ser faladas, que até muitas vezes denigra a imagem do cônjuge. Mas, em última instância, a pessoa não vê outra maneira, a não ser abordar. E eu optei, né, por encarar essas coisas de uma forma, converso tudo com minha esposa, tudo que eu falo, antes de eu falar, eu falo, minha filha, o que você acha? Como é que você vê essa situação? Eu posso tratar desse assunto? Às vezes expõe até a minha intimidade e a dela. E as pessoas acham, nossa, como é que ele fala isso? Será que a mulher dele fica sem graça? Não fica, porque eu não sou louco de falar nada sem falar com minha mulher. Vou melhorar o seu casamento e acabar com o meu. Então eu sempre chamo minha esposa e falo, filha, olha, eu vou pregar assim, 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 eu vou falar sobre isso. Ela vai falar sobre isso? Fala não. Isso aí eu não quero que você fale não. Eu não falo. Isso aqui, isso aí você pode falar, manda lá. Eu não tenho vergonha. Cara, eu tenho uma esposa. Se eu não tiver com ela, eu vou ter com quem? Eu só tenho uma mulher. Salomão tinha 1000. Eu só posso ter uma e agora sai fora. Nós nascemos na época errada. Mas diz que Salomão é sábio, o cara que tem 1000 sogras deve rever seus valores. Então o que você vai precisar? É saber, é só. Aliás, não é saber. Saber você sabe. Você não tem paciência. E muitos homens têm um sonho que, graças a Deus, é inalcançável praticamente. Ter uma mulher que faz sexo todo dia. Graças a Deus, elas não fazem. Porque a maioria de nós não suportaríamos salgar. Porque o brinquedo nosso é de montar, o delas é de abrir. Então nós temos uma desvantagem danada. Então, graças a Deus que é lá uma vez ou outra. Dessa maneira. Porque se Deus te deu uma mulher todo dia, para fazer sexo você não tem uma mulher, você tem um anjo. Essa é a grande verdade. Mas como ter satisfação? Né? Como buscar intimidade, ter uma satisfação, ter algo que nos realize sexualmente. Como eu disse, eu não vejo o sexo como uma coisa fundamental. Não. Para mim, existem outros valores muito mais importantes. Mas dizer que na somatória ele é muito importante, ele é muito expressivo e significativo, é sim. E os desencontros, hoje, grande parte dos casados têm dificuldade para se abordar esse assunto, ou para ser, como é que eu vou dizer? Para que se consiga alcançar a mente dessas pessoas para esclarecer sobre esse assunto. Porque sempre, se não tomar cuidado, ele acaba caminhando para a área da malícia. Então, o que falta hoje, na verdade, para ter um relacionamento satisfatório? Diálogo. Coabitai com as vossas mulheres como entendi. É você e sua esposa. E ninguém tem nada a ver com isso. O pastor tem nada a ver com isso. O pastor, o bispo, o apóstolo, ele tem a ver com a mulher dele. A mulher é sua, é tu e ela. Agora, tu tem coragem de conversar com ela? Amor, vamos falar aqui sobre sexo. De 1 a 10, dá uma nota. Ela fala, pode ser menos que 1. Ué, tem que falar sério. Vocês dois, vamos conversar. Vamos lá. Gente, eu vou te explicar. Olha um cara mal resolvido sexualmente chegando na igreja. Olha só. Olha, Pai do Senhor, Senhor. Esse culto não começa não, hein? Eu, hein? Cheguei cedo. E essas crianças correndo aí? Tem pai, não tem mãe, não tem nada? Coisa terrível. Na minha época não era assim. E outra coisa, essa música alta, assim, essa bateria, no surdo. Isso é palavra do pastor pregar? Tem vergonha, não? Outra coisa, que hora esse culto vai acabar? Isso é um mal resolvido. Olha o bem resolvido sexualmente na igreja. Pai do Senhor, aleluia! Deus é bom! Isso aí. Vamos começar esse culto, hein? Vai dar uns glórias. Essas crianças correndo, que saúde, hein? Oh, que beleza. Poxa, essa bateria continuar batendo assim, eu danço. Isso é que é a palavra. Pega, pastor! Para que o culto vai acabar? Isso é comprovado cientificamente. A ideia da minha cabeça foi também.
Entende? Então, o que você precisa fazer? Ter uma conversa séria com essa dona, você e ela. Só você. Pega aquelas crianças que você fez, põe tudo para fora. Sua mãe está lá, põe a ela assim. É você e essa dona. Ah, pastor, hoje ela não é mais uma garotinha. Você também não é. Porque o homem é muito engraçado. Gosta de olhar para o corpo da mulher, que não é mais um violãozinho. Olha para tu. Olha para tu. Fica pelado. E pensa assim, eu faria sexo com você. A água vai evaporando, a bunda cai. Barriga, vai. Olha só. As coisas vão acontecendo. E às vezes, eu acho que por isso, e a mulher ainda, as mulheres são, por isso que eu digo que mulher ainda é massacrante. E a mulher tem vergonha do marido. Pastor, eu fico com vergonha, pastor. Chacoalhar assim a banha, não tocar a mão. Como não é isso não? Não se preocupe com essas coisas não. Pastor, eu me preocupo. Mas não precisa se preocupar. Homem normalmente, essa é uma ideia que infelizmente, certo? Muitas mulheres enfrentam tabu, que as mulheres não conseguem muitas vezes se desligar dessa situação. Mas eu queria que você entendesse que a intimidade, na verdade, ela está aí exatamente para explorar essa situação, para que você tenha liberdade de conversar. Parece que eu estou falando algo muito comum, mas me perdoe, eu não conheço a história de vocês. E talvez até por uma questão regional, vocês sejam até mais abertos. Mas eu estou lá no Sudeste. Eu vejo a dificuldade que as pessoas ainda têm de tratar sobre esse assunto. A habilidade que as pessoas ainda não têm, sabe, para agir de uma forma muito sóbria, muito séria sobre essa questão. Então o que você vai precisar ter? É uma intimidade, uma liberdade para agir nessa situação de uma forma sóbria. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, você não precisa nem responder, é só para refletir, até porque você não tem como mentir. Você está do lado de sua mulher, ela sabe se é verdade ou não. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, ou se você fosse dar uma nota de 1 a 10, para como é o seu relacionamento com o seu esposo, no que diz respeito à sexualidade, qual a nota seria? Se você tivesse que dar uma nota para ele. Não fala nada não. Só pensa. De 1 a 10. Se você fosse dar uma nota para ela, não fala também não. Nem olha para ela, que é para não constranger. Quanto você daria? Mas eu tenho certeza que se eu fosse tirar uma média, ela não daria 5. Isso não pode. Não tem cabimento uma coisa dessa. É isso que tem me entristecido. Sabe? Muitas vezes eu bato muito nessa tecla com o objetivo de motivar as pessoas a trabalhar um pouco mais sobre esse assunto, a falar um pouco mais, a ter uma abertura maior. Sabe? Por quê? Porque é um desejo que ele existe, ele não pode ser negligenciado. É um desejo que existe. Ele foi colocado na minha e na sua vida por Deus. Certo? Não há nada de errado. Só que eu estou dizendo, sabe o que está faltando para muitos de nós homens? Eu estou falando para você, meu pai casou 8 vezes. Eu sofri do segundo casamento. Eu tive que aprender a ser marido com a Bíblia. O meu pai eu não aprendi. Eu tive que aprender a ser pai com a Bíblia. Eu tive que aprender a ser homem com a Bíblia. Tudo que eu aprendi com a palavra de Deus. E graças a Deus por isso. Porque hoje, uma hora minha mulher vai vir aqui, vocês vão conhecer. Eu aprendi a tratar minha mulher. Rapaz, eu trato minha mulher igual uma princesinha. Cuido dela. Converso com ela. Procuro entender as intempéries. Tem hora. Não tem casamento perfeito. Não tem. É verdade.